paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo de número 24, dentro do Evangelho que escreveu Marcos. Nós estamos com este propósito, na gravação desses vídeos, de gravar todo o Evangelho escrito por Marcos, né? São 16 capítulos. Nós já gravamos 23 vídeos, esse aqui é o 24º, e nós estamos entrando no capítulo de número 8. Então o Evangelho, né, já faz um tempinho que nós começamos a gravar, mas eu não tenho assim essa preocupação, essa pressa de estar gravando esses vídeos, embora eu quero terminar, são 16 capítulos, como eu disse, mas também não tenho muita preocupação em divulgar demais, esses vídeos, visto que nós não temos uma preocupação de alcançar um grande número de pessoas. Minha preocupação aqui é gravar, a expor o Evangelho, conforme ele é, conforme ele está escrito aí na minha e na sua Bíblia. E aqueles que ouvirem e crerem, naturalmente, no Evangelho, receberem Jesus como seu Salvador e Senhor, a palavra diz que serão salvos. Aquele que crê no coração, e ter Jesus como seu Senhor e Salvador, e confessar Jesus como único Salvador e Senhor de suas vidas, com a sua boca confessar Jesus, será salvo. Então, e a Bíblia também diz que uma alma que seja alcançada pelo Evangelho vale mais que o mundo inteiro, visto que é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que purifica, que salva a pessoa que ouve o Evangelho, do julgamento, do juízo de Deus que virá, no tempo determinado por Deus, virá sobre todos, independente de raça, tribo, língua, assim como a salvação é ofertada a todos. Deus não faz acepção de pessoas, também a condenação virá sobre todos. Deus é justo, e aquele que ouvir, crer, será salvo. Quem ouvir e não crer será condenado. Então a preocupação minha aqui é essa, é divulgar, anunciar o que está exposto, o que está escrito, e também não tenho preocupação com relação a grandes números a serem alcançados, de pessoas. É lógico que eu gostaria, vamos dizer assim, que o maior número possível, ou pelo menos todos que ouvissem, crescem e forem salvos, mas não é assim, muitos creem, muitos ouvem e não creem, outros ouvem e creem. Então é dessa forma, é dessa maneira. Deus sabe todas as coisas, mas a minha oração é sempre assim, pela salvação da sua alma, assim como eu um dia ouvi esse Evangelho, criei no Senhor Jesus, já vão para 11 anos este ano. Eu criei no Senhor Jesus, na sua salvação, no seu senhorio, aceitei, recebi Ele como meu Senhor e Salvador. Ele me aceitou como seu filho, e assim Ele fez uma aliança comigo, e debaixo dessa aliança, baseada no sangue de Cristo, é que nós estamos aí há 10, 11 anos, vamos completar este ano, Hoje em dia muitas igrejas estão preocupadas em encher templos, mas Jesus mesmo nunca teve essa preocupação. Jesus conhece os que são seus, nós só pregamos o Evangelho. Aqueles que haverão de ser salvos vão ouvir, vão crer e serão salvos. Outros não vão ouvir, mas não vão crer, Então Jesus também não tinha muito essa, embora ele amasse a todos, o mundo inteiro, mas ele bem sabe os que são deles e os que não são, os que vão crer e os que não vão,
E assim é até hoje. A igreja prega, uns creem, outros não. E essa é a obra que Deus tem na terra, né? Infelizmente nem todos serão salvos. Serão salvos aqueles que sua fé estiver em Cristo Jesus. Não é questão de religião. Por isso que eu não tenho aqui anunciado, ainda que eu participe de uma instituição religiosa, sou diácono, mas aqui neste trabalho que a gente está fazendo de divulgação do Evangelho, de anunciar o Evangelho, eu quero falar somente do Salvador Jesus Cristo, da sua palavra, né? E logicamente que se você, né, quiser saber, a instituição que eu sirvo está aí no meu perfil, né? E também terei o maior prazer em falar no particular com você e levá-lo lá sem medo, né? Porque graças a Deus, não estou aqui me gloriando nisso, eu me glorio em Cristo, mas onde eu estou, ensina o Evangelho, ensina a fé em Cristo Jesus. E são pessoas sérias que têm esse compromisso com Deus de falar e ensinar aquilo que está na Bíblia, né? Tem falhas, lógico, toda instituição criada por homens tem suas falhas, né? Mas com relação à palavra de Deus, eles ensinam e glorificam somente o nome de Deus. E terei o maior prazer em levar vocês aí que quiserem, né, até essa instituição religiosa. Amém? Mas vamos então entrar aqui no capítulo 8 do Evangelho que escreveu Marcos. Marcos deixa registrado aqui uma segunda multiplicação dos pães. Lembremos aqui que no capítulo 6 nós já falamos de uma primeira multiplicação dos pães, né? Uma grande multidão estava ali, ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, e não havia alimento. Os discípulos foram até Jesus preocupados, né, com isso, e Jesus, um grande milagre ali, ele multiplicou alguns pães, né? Quantos pães tem? Jesus perguntou lá no capítulo 6, né? E 5 pães e 2 peixes, e ali alimentou uma grande multidão que estavam ali, e todos comeram. Aqui diz que foram 5.000 homens nessa primeira multiplicação, e sobejaram, né? Levantaram aí, ainda sobrou muitos pedaços de pão e de peixe para alimentar mais uma grande quantidade de pessoas. E agora Marcos registra novamente essa segunda no capítulo 8, e nós vamos ver algumas diferenças com relação àquela, mas o princípio é o mesmo. Jesus, ele sempre tem um cuidado, né, uma compaixão com aqueles que o seguem. Deus em Cristo Jesus, ele não somente nos salva, ele não somente nos liberta, nos livra da condenação, do juízo de Deus, mas durante o tempo que nós estamos aqui, né, que ainda temos um fôlego de vida, temos ainda tempo de vida aqui na terra, enquanto Jesus ainda não volta, nós temos essa promessa, né, de Jesus voltar e levar os seus seguidores para a vida eterna. Está lá em João 14 revelado isso, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Então um dia ele voltará, ele nos levará daqui para um lugar que ele já tem preparado, né, junto ao Pai. Amém? Jesus preparou esse lugar na sua morte e ressurreição, e na sua ascensão ao Pai, ele está lá, né, do lado do Pai, e esse lugar já está preparado para aqueles que nele crerem, né, os quais estão todos nós, todos aqueles que creem, né, no Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, durante o tempo, né, durante as gerações que vão crendo no Senhor Jesus, durante todo esse tempo, já se passaram 2000 anos, os que vieram antes de Jesus também, muitos salvos pela fé no Messias que havia de vir, no Cristo que já veio, e nós, pela fé naquele que já veio,
e 2000 anos o Senhor tem cuidado, né, do seu povo, mesmo em meio aos sofrimentos, às perseguições. Até hoje muitos cristãos são perseguidos. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos uma certa liberdade de pregar, de falar, anunciar Cristo, mas ainda há muita discriminação, né? Discriminação com relação aos cristãos, aos chamados cristãos verdadeiros. A palavra de Deus diz que aquele que quiser seguir Cristo Jesus piamente, né, conforme a palavra de Deus, sofrerá perseguições, e isso até o fim dos tempos. E no Brasil, embora não tenha uma perseguição assim declarada como em muitos outros países, mas não deixa de ter uma discriminação com relação aos cristãos. Então, em meio a tudo isso, o Senhor Jesus, ele vai cuidando de nós. E aqui nós vemos um cuidado, né, de Jesus com relação àquelas pessoas que estavam ali. Verdade é que muitos, né, havia aqui, nós vamos ler o texto, uma multidão de pessoas atrás de Jesus. Muitos não em busca de uma salvação, né, mas em busca dos milagres, das coisas que Jesus fazia, né, querendo aproveitar de alguma forma de um milagre da parte de Jesus sobre as suas vidas, né. Mas nós vamos ler o texto, primeiramente contando aqui deste grande milagre. Então diz aí, capítulo 8 de Marcos, verso 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão, né, da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, olha a compaixão e a preocupação de Jesus com aquela multidão. Havia 3 dias já, né, que eles estavam ali com Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus, na presença de Jesus. Alguns vieram de longe, né? E Jesus, tendo compaixão daquele povo, daquela multidão, já fazia 3 dias que estavam ali sem comer, né, sem se alimentar direito. Jesus, olhando, né, disse: ó, como é que eu vou despedir essa multidão em jejum, sem comer? Eles vão desfalecer no caminho, né? Então não posso deixar eles assim, sem alimento. Aí no verso 4 diz: e os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então eles estavam num lugar deserto, não tinha como, não tinha plantação perto, não tinha uma cidade perto, não tinha onde pegar alimento, né? Aí Jesus perguntou-lhes no verso 5: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Lá era 5, aqui era 7. Aí ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças a Deus, né, partiu-os e deu-os a seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-os diante da multidão. Então Jesus multiplica mais uma vez aqueles 7 pães, né, partindo eles, dando graças a Deus pelo poder de Deus. Ele distribui ali, alimenta aquela grande multidão. Tinham também, no verso 7, uns poucos de peixinhos, alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante, né, daquela multidão. Aí no verso 8 diz: e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 alcovas, ou 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E depois disso, de alimentá-los, despediu-os, né? Então observe, irmãos, que Jesus, né, ele no Salmo 23, ele mostra para nós que ele é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, né? Então ele não deixa ninguém sair da sua presença, aqueles seus seguidores, sem alimento, né? Sem o alimento. Aqui está falando naturalmente do alimento físico, mas mais do que isso é o alimento espiritual, né? Então quando a gente vai a Cristo, seja no culto, seja em oração, no nosso quarto,
Enfim, quando nós buscamos a face do Senhor Jesus, né, Ele nos alimenta. Ele não deixa a gente voltar para casa vazio. Se nós estivermos mesmo, né, seguindo a Jesus, buscando Jesus em sinceridade no nosso coração, sendo seguidores, discípulos, aprendizes de Jesus, né, seguidores de Jesus, estando ali, você vê que essa multidão fazia 3 dias que estavam ali, ouvindo Jesus pregar, ensinar, falar, curar. Jesus fazia muitas coisas, né, expulsava demônios, curava enfermos, enfim. Mas antes de despedir aquela multidão, naquela ocasião, Jesus, tendo compaixão da multidão, que já havia 3 dias que estavam ali, ele alimentou aquela multidão para depois despedir aquela multidão. Assim Jesus faz também espiritualmente, né? Jesus é o pão que desceu do céu, é a palavra de Deus, né, que se fez carne e habitou entre nós, o verbo, e ele é o nosso alimento. É Ele que alimenta a nossa vida espiritual, ainda que tudo venha dele, até mesmo as coisas materiais que recebemos, né? O nosso emprego, o nosso trabalho, nossa família, nossa casa, os nossos bens materiais, tudo é concedido por Deus, através do nosso trabalho, do nosso esforço, mas é Deus que abençoa e dá, né? E também as coisas espirituais, né, todas as bênçãos espirituais, principalmente a salvação nossa. A salvação nossa não vem do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho em conseguir, quando muitos pensam, né? A salvação é dada por Jesus, né? Aquela multidão estava ali há 3 dias, né? E Jesus podia muito bem, bom, agora acabou o culto, né? O culto longo ali, né? Já fazia tempo que eles estavam ali. Agora acabou, cada um vai para sua casa. E muitos iriam morrer pelo caminho, mas Jesus não tem esse entendimento, esse pensamento, né? Ele então, antes de despedir a multidão, antes de, né, terminar o culto, vamos dizer, ao ar livre ali, né, ele alimenta aquela multidão que ali estava. Havia já 3 dias para eles não desfalecerem no caminho. Assim Jesus, né, faz conosco também. Daí a importância, irmão, de nós estarmos buscando o Senhor Jesus, né? Seja em casa, seja no culto, principalmente na igreja, no local onde a igreja somos nós, né? Mas no local onde nós nos reunimos com a igreja do Senhor, é lá que Ele nos alimenta, que Ele nos abençoa com alimento espiritual, ensinamento da palavra, né? Estou aqui pregando, estou aqui anunciando, aproveitando este canal, porque a palavra diz para nós pregarmos o evangelho a toda criatura, e aqui é um lugar onde porventura possa chegar ao ouvido de muitos, mas o local é sempre aos pés de Jesus, e Jesus sempre se manifesta, né? Ele está em todo lugar, na verdade, mas em especial na igreja, né? Igreja que tem compromisso com Ele, naturalmente, né? Com a sua palavra. Igreja nós temos muitas entidades religiosas chamadas de igreja, mas aquelas que estão compromissadas com a palavra genuína, sem fermento de Jesus, Jesus tem compromisso, né? Com aqueles que chegam a Ele com sinceridade de coração, Ele não despede nós vazio, não. Ele sempre vai nos alimentar, porque Ele sabe que necessitamos disso, né? Enquanto estamos aqui na terra, os cristãos é sempre perseguidos, falam mal de muitos cristãos, às vezes com razão, né, pelo mau testemunho que muitos dão, e outras vezes sem razão, né, pelo simples fato de nós não fazermos aquilo que no mundo se tem por normal fazer, que é as idolatrias, que é o pecado, que é mentira, que é a prostituição, que é todo tipo de pecado que existe no mundo, né? Concupiscência da carne, dos olhos, soberbo da vida. Nós não concorremos mais nisso, e as pessoas que estão no mundo, eles acham estranho isso aí, e muitas vezes perseguem os cristãos por conta disso. Então por isso que Jesus cuida, Jesus guarda, Jesus alimenta, Jesus nos dá força, que se não for a força de Jesus, nós não podemos fazer nada. A palavra diz que sem mim, Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, e não pode mesmo. O cristão, ele é dependente da graça de Deus em todo o tempo que vive aqui na terra. Se assim não for, nós
desfalecemos. Amém? Muito bem. Então, alimentou, despediu a multidão, e vamos continuar mais um pouquinho até o verso 21, que tem mais uma instrução relacionada a isso que eu estou dizendo aqui, né? Ainda tem um tempinho aqui, não quero deixar muito longo, mas vamos andar mais um pouquinho aqui nos versos. Verso 10, paramos no verso 9, Jesus então alimenta e despediu a multidão. E aí, Jesus estava próximo ao mar, ali ao lago, né? E diz aqui no verso 10, e entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, né? Uma região aqui, colocada aqui, Dalmanuta, e lá nesse lugar, né, para as partes de Dalmanuta, saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Os fariseus eram uma seita, né, do judaísmo, eram judeus que eram chamados aí de fariseus, e eles questionavam muito Jesus, né? Eles queriam disputar com Jesus. Jesus se apresentou como sendo o Filho de Deus, o Messias, né, o Salvador, anunciado pelos profetas, o Filho de Deus, o Cristo. E muitos dos fariseus, né, por inveja de Jesus, ou por medo de perderem os seus cargos, né, as sinagogas, né, sentindo ameaçados por Jesus, enfim. Muitas coisas eles pediam. Aí tentavam Jesus, pedindo sinal para Jesus, questionando Jesus a respeito das coisas da lei, para pegar Jesus em alguma palavra. E aqui diz no verso 11, saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então é aquela história, você é filho de Deus, você é o Messias, você é o Cristo, dá para nós um sinal que venha do céu. Jesus já tinha feito, né, vários sinais, né, vários, não era um não, era vários, mas eles sempre queriam mais, né, sempre queriam mais. Até hoje, né, irmãos? Até hoje é assim, as pessoas muitas vezes vão para as igrejas querendo ver algum sinal, alguma coisa da parte de Deus. Não mais propriamente por causa de Cristo, para adorar a Deus em espírito, em verdade, na beleza da sua santidade. Mas as pessoas vão tentando, querendo alguma coisa da parte de Deus. Ainda que Deus já tenha feito muitas coisas entre nós, né? Mas, aí no verso 12, diz assim, e suspirando profundamente em seu espírito, né? Aquela respiração assim, meu Deus, né? Que as pessoas estavam ali tentando Jesus. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse, por que pede essa geração um sinal? Uma geração má, adúltera, uma geração hipócrita, né? E ele fala, por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Aquela geração que estava ali, estava vendo Jesus, né? O Jesus estava ali em frente a eles, estava ali, carne, o verbo, o Messias prometido, agora se revelando ali, né? Mas as pessoas ficavam ali duvidando, ficavam ali pedindo algum sinal. Jesus falou, olha, não vou dar sinal nenhum para vocês, para essa geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Atravessou, voltou lá, foi para outro lugar, né? Deixou aqueles fariseus ali questionando, falando, querendo algum sinal. Mas Jesus conhece os nossos corações, né? Quem crê realmente em Jesus, quem verdadeiramente no seu coração crê que Jesus é o Cristo, ainda que receba da parte de Deus muitos cuidados, mas não fica preocupado em ver sinais, né? Hoje, infelizmente, as pessoas vão para a igreja em busca de sinais, em busca de milagres, em busca de, de profetas, de poder de Deus. Irmão, Jesus não está preocupado com essas coisas. Jesus é o Cristo, né? Ainda que ele não faça nada em nossa vida, assim, de milagre, alguma coisa extraordinária, mas a palavra revelada, se você crê realmente em Jesus, irmão, se nós cremos realmente em Jesus, a sua graça, a sua boa vontade para conosco nos basta. Não precisa, né, muitos sinais, muitas maravilhas.
E Jesus deixou aquela multidão ali, deixou aqueles fariseus ali questionando e foi para outra banda. E no caminho, diz aí, verso 14, e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Então, esqueceram do alimento, né? Entraram no barco e esqueceram de levar o alimento. Não tinham nada ali consigo senão um pão. Só tinha um pão para todos ali, os 12, mais Jesus. E o verso 15 diz, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardai-vos do fermento. Como ele falou em fermento, o que eles pensavam? No verso 16 diz assim, e razoavam, pensavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Jesus está aqui nos advertindo, nos alertando, né? Nos ordenando para nós guardar do fermento do fariseu. Mas sabe por quê que Jesus está falando isso? Porque nós não temos pão, não temos alimento, nós esquecemos, né, de trazer pão. Aí no verso 17, Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que razoais que não tendes pães? Né? Jesus percebeu, né? Vocês estão razoando aí, questionando por que não tem pães. Não considerastes, nem compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Eu não estou falando de pão físico, comida, alimento. Aí ele fala no verso 18, tendes olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis, e não vos lembrais? Aí Jesus faz a lembrança das duas vezes, né? Que ele multiplicou os pães. Verso 19. Quando partiu 5 pães entre 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, agora recente, né? A segunda multiplicação, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Disseram 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Né? Então, Jesus, ele estava advertindo por causa do fermento dos fariseus e dos Herodes, dos herodianos, né? De Herodes, que, ou seja, o Jesus estava advertindo para eles ficarem no pão que veio do céu, que é Cristo, revelado nas Escrituras, né? E tomar cuidado com os fermentos. Os fermentos são coisas que as pessoas colocam além das Escrituras, né? Ou então retiram. Se você colocar alguma coisa aqui que a Escritura não diz, né, é fermento. Então, infelizmente, nas religiões, né, ele fala que guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos dos Herodes, dos herodianos, também era uma seita que existia na época. Tomem cuidado com as religiões criadas por homens que têm fermento, né? Ou seja, aquilo que eu não disse, aquilo que Deus não ensinou, aquilo que Deus não falou, né? Tomem cuidado, guardem-se disso, né? Fiquem somente naquilo que é revelado nas Escrituras. Por isso que as pessoas pediam sinais para Jesus, né? As pessoas querem ver sinais. Irmãos, sinal vem de Deus, Deus faz sinais, mas o diabo também faz. O diabo também pode fazer sinais, né, para enganar as pessoas. Então aquelas pessoas que vão atrás na igreja, somente atrás de sinais, querendo ver sinal, querendo ver alguma coisa, um poder de Deus extraordinário na igreja, e não se preocupam com o pão sem fermento, que é a palavra de Deus. Então, tem gente que é assim, né? Não gosta de estudo, não gosta de entender a palavra, não gosta de estudar, só quer ver sinais, só quer ver poder de Deus na igreja. É bom, irmãos, não estou falando que é errado não, mas toma cuidado com isso, porque o diabo também faz, né? Religiões aí, tá cheio de religiões dizendo que são cristãs, né? Hoje nós temos aí um grande número de pessoas, segundo o censo, né? Pessoas ditas chamadas de cristãs, né? Mas entendamos, cristão é aquele que segue a Cristo, através da revelação das Escrituras. Deus tem poder para fazer sinal, para curar? Hoje tem. Deus cura, Deus liberta, Deus provê, Deus salva, Deus continua, é o mesmo. Certo?
Mas muitas vezes as pessoas vão na igreja atrás somente de sinais. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo porque o diabo, ele também imita os sinais de Deus, né, para enganar as pessoas. E aí isso é o fermento que nós precisamos guardar. Então, quando vamos na igreja, precisamos saber das Escrituras. Por quê? Porque na igreja as pessoas falam, ensinam, pregam, né? E nós precisamos ter o discernimento das Escrituras para quando nós ouvirmos aquilo ali, vermos algum sinal, alguma coisa, comparar com as Escrituras, para não sermos enganados. Infelizmente, viu, irmãos? É com dor no coração que eu falo isso, né? No nosso meio existem falsos profetas. Jesus deixou claro lá em Mateus 24 que no meio nosso, levantariam falsos profetas, falsos cristos, né? Falsos ensinadores, ensinando coisas que Jesus não ensinou, fazendo coisas que Jesus não ordenou fazer, ou você não acha na Bíblia, né? Principalmente é aquilo que Jesus não mandou fazer. Se Jesus não mandou fazer, não faz. Vamos fazer o culto, por exemplo. Existem no culto, o que nós devemos fazer no culto? Oração, né? Isso faz parte, é um elemento de culto. Leitura da palavra é um elemento de culto, né? E louvor, né? Um louvor espiritual, onde Cristo ele é exaltado, o nome de Jesus é exaltado, não o homem, né? Hoje tem muitos louvores aí que exaltam o homem em vez de exaltar Cristo, mesmo palavras, pregações que exaltam o homem, né? E os bens materiais, e não tem nada de salvação, de vida consagrada a Deus, de santidade. Então tudo isso é fermento, né? Então os elementos de culto são oração, palavra de Deus, testemunho, né? Testemunho também. Você testemunhar algo que Deus fez na sua vida, né? E louvor a Deus, né? A oferta, né? Que seria também para contribuição, né? Da obra de Deus ali, da pregação do Evangelho, é necessário, né? Ainda que o nosso Deus seja dono do ouro e da prata, ele não precisa de dinheiro, mas ele nos concede, né, esse benefício de estarmos contribuindo na sua obra com a nossa fazenda também, com os nossos bens. Então tudo isso, irmão, são elementos de culto, né? Agora, tudo que você colocar no culto a Deus, né, que não seja, né, isso que está ordenado nas Escrituras, é fermento. Então, existem muitas religiões que falam de Jesus, igrejas, mesmo chamadas evangélicas, no meio evangélico, vamos colocar entre nós, né, que falam de Jesus, que anunciam Jesus, que dizem que seguem Jesus, mas aí você vai no culto, tem coisas estranhas, fogo estranho, né, no meio do culto, que é aquilo que Deus não ordenou fazer. As pessoas colocam luzes, efeitos de luzes, músicas que não tem nada a ver com o Evangelho, não exaltam o nome de Deus, exaltam o nome do homem. Enfim, tantas coisas, coisas que são colocadas, né, por seres humanos no meio do culto. Isso tudo é fermento. Amém? Então é o que acontecia lá com os fariseus e os herodianos, né? Eles aumentavam, eles acrescentavam aquilo que Deus deixou em sua lei. Nos seus preceitos, eles cumpriam aquilo, mas acrescentava mais ainda. É o jugo, né? O jugo que eram colocados sobre as pessoas, para mantê-las cativas na sua religião. Por isso que eu não estou aqui pregando religião, eu não prego religião, eu prego salvação em Cristo Jesus, né? E o meu ministério, onde eu congrego também, é assim. O nosso pastor, ele sempre fala isso. Você não tem que estar fé nessa instituição religiosa. A sua fé tem que estar em Cristo Jesus. O lugar ali que nós estamos, o ministério, a congregação, é simplesmente um lugar para a gente anunciar Cristo Jesus às pessoas.
ajudar uns aos outros em oração, louvar a Deus, nos alegrarmos em Deus, nos cultos, nos dias de culto que nós nos reunimos ali. É isso. Passou disso, irmão, é fermento. Amém? Então deixo mais essa palavra, vamos encerrar por aqui até o verso 21, vídeo número 24, evangelho que escreveu Marcos, do capítulo 8, do verso 1 ao verso 21. Amém? Mais uma parte do evangelho exposto aqui neste canal, neste lugar. E a minha oração por você e pela sua família é essa, que ao ouvir esse vídeo, ao ouvir a mensagem, conferir aí na sua Bíblia se realmente é isso que eu estou falando, né? E você venha crer no Senhor Jesus. Crer, receber Jesus no seu coração, crer com sinceridade em Cristo Jesus. Né? Confessar Jesus com a sua boca, né? Com as suas obras, com o seu proceder, com o seu caráter, né? E revelando que Cristo realmente é dono da sua vida. E aí você será salvo, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo, né? Se arrependendo dos pecados. A gente vive uma vida muito de pecado, né? Ainda, muitas vezes, mesmo seguindo a Jesus, ainda erramos, pecamos, falhamos, mas reconhecemos isso, né? Pedimos perdão a Deus, arrependidos daquilo que fazemos, e o Senhor vai dando graça, vai nos perdoando, e nós vamos caminhando, sendo alimentados pela palavra, palavras sem fermento, palavras de Deus, reveladas nas Escrituras. E é assim que minha oração para você e sua família. Amém? Se você já conhece a Jesus, glória a Deus, contribua aí com o Evangelho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, com outros amigos aí no Facebook, no YouTube. Se você não conhece, né, venha conhecer esse Senhor Jesus, que é a única maneira de ser salvo, né, da condenação, do juízo de Deus que virá, né, sobre todos. Amém? Mas se você estiver em Cristo, você não sofrerá condenação naquele dia do juízo, porque Cristo, né, ele se deu por nós, né, em condenação por morte de cruz, para que nós, né, tenhamos paz com Deus e nos reconciliou com Deus através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Amém? E a minha oração por você é essa. Receba aí o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e seja salvo. Em nome de Jesus. Amém.